Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News. Dessa vez para tratar sobre o projeto 1087, um projeto de lei apresentado pelo governo com o objetivo de reduzir a carga tributária para aqueles contribuintes que recebem até R$5.000 por mês. Como contrapartida a esse benefício fiscal, o governo está propondo, por meio deste projeto, a instituição de uma tributação mínima sobre a renda para as pessoas físicas que recebem rendimentos de alto valor, aqueles rendimentos superiores a R$600.000 no ano. Eu sou Alessandro Amadeu da Fonseca, sócio da área tributária, gestão patrimonial, família e sucessões do Matos Filho, e junto com os meus sócios, Luiz Felipe Ferraz, da área tributária, Thaís Rodrigues, também da área tributária, e Nicole Najar, de gestão patrimonial, família e sucessões, vamos debater aqui sobre esse projeto que vai ser discutido ao longo aí dos próximos meses no Congresso Nacional. A ideia do governo é que a partir de 2026 esta nova tributação esteja implementada. Nicole, conta pra gente o que o governo está propondo em termos de ajuste a partir do ano que vem. Bom, vamos falar um pouquinho desse projeto de lei aqui, o 1087, que foi recentemente apresentado. A ideia aqui é tratar, então, dessa tributação do que é chamado de altas rendas, né? E o governo, nesse projeto, qualifica aqui o que é alta renda como esse valor mínimo aí de R$600.000. Então, acho que todo o arcabouço deste projeto vem dentro de um contexto de melhor equidade entre a tributação aqui, que hoje eu acho que a tributação de muitos rendimentos isentos fica concentrado nessa proporção de contribuintes que são os que têm aí acesso a essa alta renda, e a ideia é trazer um pouco mais de distribuição dessa tributação aí dentro de toda a população do Brasil. Então, fica instituído por meio desse projeto o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas mínimo. E o projeto de lei ele traz uma alíquota mínima de 10%, né? E como é que vai, então, ser aplicado esse imposto de renda das pessoas físicas mínimo? A ideia, diferentemente do que muito veio sendo falado, né, daquela tributação de dividendos, não é só essa, né? Ele vai bastante além disso, e acho que essa é um pouco de como o projeto foi colocado, de uma forma que você não vai ter que trabalhar muito mais em outros campos, né, de reforma da renda das pessoas jurídicas para instituir esse imposto aqui, o que deveria acontecer se a gente estivesse falando de uma tributação pura e simples de dividendos. Então, o projeto ele começa falando de uma tributação na fonte mensal, né? Então, e aí ao longo do projeto a gente percebe que essa antecipação, né, essa tributação na fonte é nada mais, nada menos do que uma antecipação de um tributo final que vai ser recolhido aí junto na declaração de imposto de renda, que já é uma sistemática bastante conhecida aí pelos contribuintes em todas as formas de tributação de rendimentos recebidos por pessoas, de pessoas jurídicas, né? Então, o projeto começa trazendo que todos aqueles que receberem, né, ou tiverem o crédito, ou qualquer tipo de disponibilidade de lucros ou dividendos de uma empresa, uma pessoa jurídica, né, no Brasil, para uma pessoa física, acima de um montante de R$50.000, vai ter uma tributação, uma retenção na fonte de 10%. Aqui acho que vale a pena falar que, assim, esses 50.000 é o mínimo, né? Recebeu 50.001, tributa 10%. Recebeu 49.990, não tributa os 10%. Então, não tem uma progressividade. Chegou nesse limite mensal, esse limite mensal é atingido e aí a pessoa vai ter uma retenção na fonte nessas distribuições, no crédito, ou em qualquer outra forma de recebimento desses lucros de pessoas jurídicas. Então, acho que esse é o principal ponto aqui na renda, então vai afetar a tributação mensal das pessoas físicas, só que ele vai ter que ser olhado dessa forma que eu coloquei, com uma antecipação aí desse novo imposto, que é esse imposto de renda da pessoa física mínimo, que vai ser devido na declaração de ajuste anual. E aí, quando a gente vai ver, né, como é que vai funcionar esse tributo que tem essa antecipação mensal desses 50.000? A ideia é que esse novo imposto de renda, né, esse imposto de renda mínimo, ele atinja pessoas físicas que tenham um recebimento de rendimentos superior a R$600.000 no ano. E por isso que a gente fala daqueles 50.000 mensal, né? Dividindo os 600.000 por 12, a gente chega nesses 50.000 mensal, então foi um pouco dessa ideia aqui da antecipação mensal
para além de toda a arrecadação tributária que vai favorecer aí os caixas públicos já no ano de 2025, do ano de 2026, já que esse imposto passaria a ser cobrado só em 26. Então a gente tem, né, as pessoas físicas que tiverem rendimentos acima desses 600 mil estão qualificadas a serem tributadas por esse imposto de renda mínimo. Mas o que são esses rendimentos, né? O projeto aqui fala de todos os rendimentos recebidos no ano calendário com 3 exclusões, né? Traz a exclusão dos ganhos de capital. Então, ganhos de capital, tirando aqueles ganhos em bolsa ou em mercado de balcão organizado, que são apurados de uma forma sistemática de ganhos líquidos, tudo que for ganho de capital está fora dessa contagem aí para ver se você chega ou não nesses 600 mil. Então, tira o ganho de capital, tira os rendimentos recebidos acumuladamente, que tem uma tributação exclusiva, que são bem pouco utilizados, então acho que não vale a pena a gente gastar muito tempo aqui, e tira também valores recebidos em doação e antecipação de legítima ou herança, né? Então, basicamente, acho que para a gente gravar aqui, ganho de capital e doações e herança está fora dessa contagem do 600 mil reais. Todo o resto entra para a gente fazer essa análise se eu estou ou não dentro dessa qualificação aí de alta renda, então sujeito a esse imposto mínimo. Então, se eu estou qualificado, né? Então, se eu atinjo esses 600 mil, eu tenho que entender qual que vai ser a alíquota que vai ser utilizada para mim. E aí, essa alíquota vai variar dependendo se eu tenho o meu piso de 600 mil e o meu teto de 1.200. Se eu cheguei no teto de 1.200, eu sempre terei uma alíquota de 10%. Entre 600 e 1.200, tem uma proporção que a regra do PL aqui traz, que aí vai sendo uma proporção escalonada. Mas diferentemente de tabela progressiva, que a gente conhece bem, tanto para apuração de ganho quanto para apuração de tabela progressiva de imposto de renda, aqui não é uma tabela progressiva, aqui é uma alíquota que se acha, a depender do montante de rendimento que você tem, e essa alíquota é aplicada para todo, que é a base de cálculo que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, não tem uma progressividade, na verdade, a gente tem uma alíquota que é definida de acordo com o teu montante de rendimento daquele ano, ou seja, pode variar, inclusive, no ano a ano. Bom, cheguei na minha alíquota, né? Então, já sei se eu estou dentro dessa qualificação como alta renda, eu já sei qual que foi a minha alíquota definida para aquele ano, o que eu tributo, né? Qual que é a minha base de cálculo? O projeto traz que você tem todos esses rendimentos, então, excluindo aqueles que a gente falou, então, ganhos de capital e as doações e heranças estão fora dessa base de tributária, mas você pode excluir um pouco mais de coisas. Você exclui rendimentos de conta de poupança, depósito em poupança, você vai excluir todos os tipos de indenização por acidente de trabalho, danos materiais, morais. Você vai excluir também os rendimentos isentos de aposentadoria e pensão, aqueles que são isentos mesmo. E aqui eu acho que é a regra mais relevante para a gente guardar, né? Que são os rendimentos de títulos e valores imobiliários isentos ou sujeitos à alíquota zero. Então, todos os papéis incentivados, todas as CRI, CRA, LCI, LCA, todas as debêntures de infra, fundo de investimento imobiliário, todos os valores imobiliários aqui isentos ou não sujeitos à tributação continuam fora dessa tributação. Então, o projeto aqui manteve essa tributação desses papéis aí que são tão importantes no mercado imobiliário brasileiro. E tudo o resto entra. Então, por exemplo, um dividendo de uma ação, ainda que seja uma ação de uma companhia aberta, que você faz isso via investimento, via bolsa, ainda que seja um dividendo isento, ele entra aqui na contagem. Então, o projeto ele excetuou exclusivamente os papéis isentos e não as ações ou outras participações societárias, por exemplo, que tem aí um pagamento de dividendo, fluxo de dividendo, ainda que você seja um investidor minoritário, sem nenhuma relevância ali no controle. Então, eu chego na minha base de cálculo, que eu consigo excluir esses rendimentos ali isentos, esses outros que eu mencionei, além dos primeiros que eram de ganho de capital, doações e heranças, e eu vou aplicar essa alíquota que eu tinha incluído, né? O valor vai ser aplicado e eu vou chegar aqui num imposto a ser devido, que o projeto me permite algumas deduções, né? Que são aquelas deduções todas de imposto de renda normal, então dos incentivos, por exemplo, de incentivo a projetos culturais e entre outros, então a gente mantém isso. Você vai deduzir desse imposto também tudo que foi retido na fonte, exclusivo na fonte, então toda a tributação que foi de mercado financeiro, de capitais, que tem uma tributação de aplicação financeira com tributação exclusiva, vai ser deduzido desse montante total. Vai ser deduzido também, já traz a previsão do pagamento que foi feito para imposto de renda das aplicações financeiras offshore.
então que foi uma novidade aí trazida em 2024, a tributação pela Lei 14.754, então tudo que foi pago em razão desses investimentos fora do Brasil também sai dali, e também os redutores ali daqueles outros rendimentos que eu mencionei no início, de tributação exclusiva, como ganho de capital. Então, a gente tem uma base de cálculo que a ideia foi deixar ela bem pura, né? Tirando todos os outros, desculpa, um imposto devido que ele é puro, ele foi tirado todos os outros impostos que poderiam estar ali dentro, para a gente ter um imposto sobre o que eles chamam desse acréscimo mínimo, e algo que estava não sujeito à tributação, que na grande maioria das vezes vai corresponder aos lucros e dividendos recebidos das próprias pessoas jurídicas, né? A gente obviamente pode ter um incremento ou outro, mas o grande foco aqui de tributação, que vai acabar sendo tributado, vão ser os lucros e dividendos recebidos aí das pessoas jurídicas, e aí vai ter que ter um pouco desse olhar aí para a própria pessoa jurídica, porque o projeto cuidou de trazer uma análise combinada, né, dessas duas perspectivas. Interessante, Nicole. Felipe, em relação às pessoas jurídicas, né, a gente tem a perspectiva aqui da aplicação de uma alíquota efetiva máxima, né, uma carga tributária máxima. Conta para a gente um pouco sobre isso. O que é interessante aqui é que a regra, apesar da gente falar de tributação da pessoa física, ela traz uma pessoa jurídica junto, ela não está falando só da pessoa física, porque a hora que eu vou tributar a pessoa física, eu tenho que olhar as duas de forma conjunta. Então, a regra, o projeto de lei, ele traz o que chama de um redutor do IRPF-M, que é esse tributo mínimo, que você pode, depois de fazer tudo isso que a Nicole descreveu, você vai pegar, você vai comparar o seu tributo efetivamente calculado, você vai olhar, comparar o que você fez em relação à empresa. E isso traz uma questão conjunta que é importante que a gente olhe. O que a regra fala? Que existe um redutor que vai poder reduzir, para ser redundante aqui, tudo que a gente, todo o tributo até zero, eventualmente. E esse redutor, ele vai ser trazido, ainda não está na lei, no projeto de lei, vai ser trazido em forma de regulamento, então a gente pode esperar, sim, uma instrução normativa trazida pela Receita Federal. Mas qual é o mistério do redutor? Ele vai falar o seguinte: você pega a alíquota efetiva de tributação de lucros da pessoa jurídica, a alíquota efetiva da pessoa física desse IRPF-M aplicável à pessoa física, você soma esses dois e você compara com a alíquota nominal do imposto de renda e contribuição social da pessoa jurídica e vê se esse valor for maior ou menor. Então vamos assumir que você chegou numa alíquota efetiva de pessoa jurídica, você esteja no lucro presumido. Você está no lucro presumido, apesar de você ter uma alíquota de 34% dentro do lucro presumido, você tem uma alíquota efetiva de imposto de renda de 10,88, assumindo que você é um prestador de serviço para facilitar. Então, 10,88 é a sua efetiva. Você soma a sua efetiva no 10,88 mais a sua alíquota efetiva de IRPF-M, nesse caso deve ser 10%, porque é o que o tributo está falando, e soma. Se esses dois forem acima de 34%, você não deveria pagar um excesso. Se for abaixo dos 34%, você paga. Então, nesse exemplo que eu dei, 10,88 mais 10, você vai ter 20,88, você vai pagar, porque o nominal da empresa que te pagou é 34%. É claro que isso é uma regra geral, porque a regra também fala que se você deveria comparar nominal no caso de pagamentos feitos por pessoas jurídicas de seguros privados, outros regulados pelo Banco Central, ou 45% nas instituições financeiras, seja bancos. Mas vamos pegar o caso, vamos dizer, mais regular de todas as empresas no Brasil, 34%. Então, todos os planejamentos, todas as discussões aqui vão agora variar em função da pessoa física comparada com a pessoa jurídica também. E esse acho que é o grande pulo do gato na nova regra, porque você não olha mais a pessoa física de uma forma isolada, você tem que olhar sempre as duas. Claro que a gente está falando de pagamento de dividendos. Você tem que olhar as duas, fonte pagadora e o beneficiário mesmo. Então, quando você faz as comparações aqui, você, claro, que vai ter que olhar agora os dois lados, pessoa física e jurídica. E a instrução normativa que provavelmente vai ser trazida pelo governo vai trazer mais detalhes sobre isso. Apesar do conceito estar dado na lei, vai trazer mais detalhes. E outros detalhes são, por exemplo, como é que fica o lucro presumido, como é que fica empresas que eventualmente estão no Simples, porque ainda que o Simples seja naturalmente tenda a estar abaixo dos 600 mil, eventualmente, você pode ter microempresas ou de pequeno porte com valores altos que cheguem perto de um limite. Eventualmente, o Simples pode entrar também. Então, presumido, naturalmente, o Simples e o lucro real. Isso tudo deve ser regulado em instrução normativa. Outra coisa deve ser trazida, por exemplo, como condições para o redutor.
A gente deve usar demonstrações financeiras consolidadas, seguindo a legislação societária e as normas contábeis em vigor. Então, uma pergunta que já se faz aqui é, mas se eu tiver a minha demonstração em moeda estrangeira, em moeda em dólar, provavelmente não vai funcionar, mas isso tudo deve ser provavelmente em real, mas isso provavelmente tudo trazido em instrução normativa, que é o que a gente imagina mesmo, porque tudo é a base do tributo local aqui no Brasil. Uma coisa que a legislação traz, e só para eu encerrar aqui o que eu estou falando, é que para lucro presumido, como a gente eu dei o exemplo do lucro presumido mesmo, você tende a ter uma alíquota efetiva muito baixa. As empresas que estão sujeitas a lucro presumido, por exemplo, elas podem seguir algum tipo de critério diferente, um cálculo simplificado do lucro contábil. Tem muitas empresas que às vezes não estão seguindo um caixa, por exemplo, elas não estão seguindo necessariamente todas as formas mais clássicas da legislação societária e contábil. Então, elas podem seguir um tipo de cálculo simplificado para o lucro contábil que é uma apuração de lucro, pegando folha de salário, preço de aquisição de mercadorias, aluguéis, enfim, outras despesas para formar um lucro que aí sim seria aquele comparável para o redutor. Então, isso tudo também provavelmente vai ser regulado e trazido mais em sua normativa. O que a gente pode esperar, então, é que isso vai acontecer. Esse redutor, que é o que eu estou falando, ainda não está pronto, ele vai ser regulado, ele depende de regulamentação e é alguma etapa, vamos dizer, que provavelmente posterior à publicação de toda essa regra trazida pelo projeto de lei. Interessante, acho que esse é um aspecto muito oportuno, né? A gente está falando de um projeto de lei que ainda tem discussões conceituais importantes que vão acontecer e seguramente detalhes que vão precisar ser refinados em instruções normativas ou outras normas complementares. Mas um aspecto que me pareceu muito interessante, muito importante aqui de ser abordado, é que com a tributação sobre os dividendos, existe a tributação para os dividendos recebidos pelos não residentes, né? Portanto, quando fontes pagadoras brasileiras pagam esses dividendos para não residentes, eles também estarão sujeitos a essa incidência tributária. Thaís, como é que você está vendo essa nova incidência tributária na perspectiva dos não residentes? Obrigada, Alessandro. Bom, o que aconteceu, né, é que o projeto de lei vai incluir um parágrafo 4º aqui na Lei 9249, no artigo 10, né, que é a lei que prevê a não tributação dos dividendos, deixando claro que lucros e dividendos remetidos às pessoas físicas ou jurídicas, né, residentes no exterior, vão estar sujeitos agora ao imposto de renda na fonte de 10%. Né, que ele não está chamando de IRPFM, né, é o nosso IR-fonte clássico, a gente não tem um imposto de renda mínimo aqui, pelo menos não foi essa nomenclatura que foi utilizada no projeto de lei, mas a ideia é que os dividendos dos não residentes passem a ser tributados na fonte ali de 10%. Mas semelhante ao que foi feito, né, para as pessoas físicas residentes no Brasil, a ideia aqui do PL também não é tributar o dividendo na fonte, ou melhor, pelo menos não ter um aumento de carga tributária, caso a alíquota efetiva da pessoa jurídica que está fazendo a remessa dos dividendos seja a alíquota igual ou maior que a alíquota nominal do IRPJ da CSL. Então, foi incluído também, né, na Lei 9249 um artigo 10A, que é para tratar exatamente disso. Então, bem semelhante aos critérios que o Luiz Felipe comentou, a gente teria também aqui algo similar para poder fazer com que, caso a alíquota efetiva, né, do imposto de renda da CSL, da pessoa jurídica que distribui dividendos para o exterior, seja superior a 34%, na alíquota normal, 40% ou 45%, dependendo da pessoa que está fazendo a distribuição, eu vou ter um crédito a ser concedido para a pessoa, para o estrangeiro que recebe esses dividendos. A forma de devolução, né, ainda não foi definida, né, ele fala aqui que vai ser definida em regulamento, e que o residente poderá pleitear o crédito num prazo de até 360 dias. 365 dias. Então, assim, vai ter que ser algo que o próprio não residente vai ter que pleitear, a gente ainda não sabe muito bem como é que isso vai funcionar na prática, né? Mas até na exposição de motivos aqui da legislação, do PL, fica claro, né, que a ideia não é que eu tenha uma tributação, que a soma da tributação dos dividendos na fonte e da tributação da pessoa jurídica ultrapasse a alíquota nominal.
Acho que aqui a gente tem algumas questões que podem ser trazidas, né, quando a gente está falando de não residente, quando a gente tem tratado, né, quando a gente fala de tratados com cláusula de não discriminação, porque eu estou tributando tanto a pessoa física quanto a jurídica, quando a gente está falando de não residente, e no caso do IRPFM, a gente está tributando apenas a pessoa física. Então, se eu tenho um sócio brasileiro, pessoa jurídica, ele não vai sofrer a incidência na fonte. Quando eu tenho um sócio, pessoa jurídica não residente, ele vai ter a incidência do IR de 10%. Outra questão também aqui que eu acho que a gente pode pensar, né, que trazer para discussão, porque também não está claro na lei, no projeto, é se eu vou considerar dentro da alíquota efetiva o adicional de CSL, né, porque dependendo aqui, né, a gente sabe que teve essa edição do adicional de CSL, então a pessoa diz que tem uma alíquota inferior a 15%, vai ter que fazer o recolhimento do adicional de CSL. Então, se eu vou poder considerar esse adicional também como a alíquota mínima para chegar pelo menos partir dos 15%, né, se for uma pessoa jurídica sujeita ao adicional, e não partir da alíquota que seria a normal, né, IRCS sem seu adicional de CSL, que pode ser, por exemplo, algo em torno de 6%, se a gente está falando de alguma pessoa jurídica com benefício de Sudene, por exemplo. Mas acho que essas questões ainda não estão muito claras na lei, a gente vai precisar ainda do regulamento para entender como é que vai ser, como é que isso vai se dar na prática. É isso mesmo, Thaís. Eu acho que uma coisa só para complementar também aqui é que a regra da lei ela não trouxe para cá, especificamente na questão de dividendos do exterior, ela não trouxe nenhuma regra de transição. Então já tem gente se perguntando como é que eu faço em relação a 25 para 26, porque os dividendos pagos a partir de 26, creditados em 26, estão dentro da nova regra, mas não tem regra de transição. E a regra original fala sempre que os lucros apurados no ano estão isentos. Então aqui uma regra de transição. Talvez muita gente não queira discutir isso e já comece a declarar tributos ou dividendo a partir desse ano mesmo, já para não virar um estoque para 26. Mas essa é uma regra, uma discussão, porque de verdade não tem uma transição descrita na legislação mesmo. E talvez muita gente queira evitar o assunto ou a briga só declarando agora mesmo. Um outro ponto que eu lembrei também, acho que é um ponto de dúvida, é como é que a gente vai saber, quando a gente fala em redutor, a pessoa física vai saber, agora nos pagamentos Brasil, como é que ela vai saber qual é a alíquota efetiva da empresa? Não necessariamente ela recebe da empresa essa informação, e ela vai precisar saber. Isso é uma questão também a ser regulada, até porque as pessoas físicas entregam suas declarações no final de maio, e as empresas elas têm suas declarações, ou seus ECFs, ETCDs, todos entregues a partir de junho. Então, a gente tende a encerrar o nosso período na pessoa física antes da pessoa jurídica. Então, como é que eu vou saber uma alíquota efetiva de uma coisa que ainda não foi efetivamente fechada? De novo, essas são questões que vão ter que ser resolvidas por instituição normativa. Eu acredito que isso possa ou deva ser endereçado nos próximos meses. Obrigado, Felipe. Realmente a gente tem muitos pontos que precisam ser esclarecidos, né? A expectativa do governo para o ano de 2025 era uma discussão sobre uma reforma tributária incidente sobre a renda, o que seria a segunda fase da reforma tributária, e nós iniciamos o ano com essa discussão específica, tendo em vista essa isenção concedida para rendimentos até 5 mil e que precisam de uma contrapartida. Nada impede que nesse processo legislativo a gente tenha outros temas sendo incluídos, alterados, e inclusive em relação à própria premissa que a gente vê no projeto de lei 1087. Nós aqui do Matos Filho estamos acompanhando com muito detalhe todas essas discussões e vamos voltar aqui para uma edição do Sinopse Tributária News assim que houver qualquer novidade em relação a esse tema. Contem com a gente, é um prazer ter vocês aqui e até a próxima edição do Sinopse Tributária News. Muito obrigado.